eu sou Lucas Carvalho, diretor e fotógrafo, e sou convidado do Curta Vídeo. Esse programa foi gravado na Sala de Cinema do Sesc Glória, aqui em Vitória. Minha trajetória no audiovisual ela se inicia em 2012, quando eu ingresso no curso de fotografia da UVV, curso pelo qual me formei em 2015, e foi o curso também que me abriu as portas e meu olhar, minha visão sobre a fotografia e principalmente sobre o cinema. Foi onde eu descobri e entendi que eu era apaixonado pelo cinema brasileiro, por fazer cinema, e entendi que eu queria estar do outro lado da produção, que eu queria produzir esses filmes. A partir daí, eu comecei a estudar e me aprofundar cada vez mais na área do audiovisual, e mais recentemente eu concluí um curso de assistência de direção pela Academia Internacional de Cinema, que foi um prêmio no Festival de Cinema Internacional que eu ganhei ainda em 2021. Eu tenho 27 anos, eu sou nascido e cresci em Piúma, interior sul-litorâneo do estado. Eu sou o primeiro fotógrafo formado da cidade, eu sou o primeiro cineasta da cidade, eu sou a primeira pessoa a trabalhar com audiovisual e fotografia que fugisse e que foge do social, do casamento, dos aniversários. Me mudei para cá em 2020, passei 2 anos juntando dinheiro para conseguir me mudar para cá, porque eu via que Vitória ela era o centro do audiovisual aqui do estado, era onde a gente tinha oportunidade, não só da publicidade, mas também do cinema. Então eu vim para cá buscando exatamente produzir meus filmes, conhecer gente, expandir a minha mente e realmente começar de fato a produzir em cima de uma coisa que não fosse simplesmente eu chamando um pessoal e produzindo de forma mais amadora. Bom, um dos meus filmes preferidos, assim, da vida, eu tenho Cidade de Deus, que é, pra mim, lá em cima, pelo que ele representa, pela época, pela ousadia que ele teve. Tem Bacurau, que é um filme muito recente também, que ele traz uma temática muito boa e a direção daquilo é incrível, junto com a história. Que Horas Ela Volta também, que é um filme que eu não posso deixar de fora dessa lista, porque a temática social disso e a forma como o filme é realizado é de uma maestria também que é surreal. Tem um filme que foi o meu clique para entender realmente de fato que era fotografia, que é um documentário chamado Iluminados, que é um filme onde a produção ela pega seis diretores de fotografia muito renomados de 2017 e botam ele para iluminar a mesma cena, da mesma forma, e cada um ilumina de uma forma e conta a história de um jeito, que é uma coisa incrível, que explodiu minha cabeça. Tem um filme que foi o meu clique pro audiovisual, na verdade, que é A Noite do Chupacabra, do Rodrigo Aragão. Foi o filme que eu entendi que eu poderia fazer cinema. Meu primeiro filme, meu primeiro curta, ele foi feito em 2016. Chamei uns amigos, fiz um teste de elenco, mesmo sem saber, escrevi um roteiro do jeito que eu sabia, e escrevi meu primeiro curta, que foi O Querido Diário. Ele foi um curta que ele foi feito para um festival de cinema online, para um canal de YouTube. A gente gravou esse filme, eu editei esse filme. Ele é todo é um filme de terror, todo ao redor de uma caneta. A caneta tinha que ser o elemento principal desse filme. E esse sendo meu primeiro curta, ele foi premiado como o melhor desse festival. Hoje, no total assim, de trabalhos, eu tenho cerca de 19 curtas, mas que eu não considero como curtas e sim experimentos. Então, meu segundo curta, que na verdade eu também considero como meu primeiro curta, foi o Eco. Que nojo! O que você está fazendo? Agora? Agora nada. No final do ano 2019, em 2019 eu fiz um curso de teatro e no final desse ano eu chamei uns amigos do teatro para a gente poder gravar. Então a gente passou 3 dias gravando de forma totalmente independente, totalmente sem verba, em Anchieta, que é do lado da minha cidade natal. E esse foi meu primeiro filme que, de fato, ingressou num festival de cinema. Ele rodou cerca de 4 festivais, entrou em um festival internacional também. Quem são vocês? Eu sou a Sentimento. Quê? Não precisa ter medo. Estamos aqui para nos ajudar. Gravamos o Três Vidas, onde eu fiz a direção de fotografia. Gravamos o Baquianas, onde eu fui responsável por fazer a direção de fotografia do filme, né, que é um videodança. E também está mais ou menos na direção do audiovisual ali, de como isso seria realizado. A Gabriela, ela é aqui de Vitória, uma dançarina contemporânea aqui de Vitória, que eu conheci através de um trabalho que eu vi na internet, no Instagram. Eu vi um vídeo dela dançando, entrei em contato com ela e falei, Gabriela, vamos gravar alguma coisa? E ela topou, mesmo sem se conhecer. Fazia cerca de 6, 7 meses que eu tinha chegado aqui.
E ela topou, apesar de ser uma ideia muito louca de gravar no estacionamento, com uma estética totalmente diferente, ela super topou. E é um dos meus vídeos preferidos da vida, assim, também é um dos filmes preferidos da vida dela. E é um filme bem diferente, assim, que eu gosto muito da estética dele, da fotografia dele, e que eu acho que aquele vídeo é muito feeling do que eu tenho para entregar. Porque ele não foi um vídeo planejado, foi, não, a gente vai gravar isso, e aí a gente foi no estacionamento, eu fui dançando e gravando com ela, e acabou que deu no resultado que deu. Além desse filme que vocês acabaram de ver com a Gabriela Moriondo, a gente produziu um outro filme também totalmente autoral, que foi o Light and the Darkness, que a gente usou o espaço da Reverência Estúdio de Dança, e também foi uma ideia de uma concepção totalmente diferente, uma concepção mais vintage, assim, mais noir, e um filme totalmente preto e branco, onde eu queria testar algumas coisas novas também. A Toca da Bruxa ela adotou esse nome mais recentemente, que é uma empresa onde eu acabo fazendo meus trabalhos de publicidade, mas ela é muito mais voltada para produções independentes, produções de curtas, produções de videodança. O Curta Vídeo vai dar uma paradinha e já já a gente volta para a gente continuar nosso bate-papo. O programa Curta Vídeo está de volta. Eu sou Lucas Carvalho, diretor, fotógrafo e convidado dessa edição. E agora a gente vai falar do filme Vizinhança. Vizinhança ele nasceu da minha necessidade de botar essa coisa para fora, uma coisa que estava me angustiando ao longo do ano, que é essa coisa de me sentir sozinho, me sentir indesejado, e nesse lugar novo onde eu não conhecia ninguém. Então ele traz um pouco disso, mas ele nasceu também a partir de outros dois autodesafios que eu me impus.
O primeiro era de fazer um filme onde tivesse efeitos visuais feitos na pós-produção, e o segundo é de fazer um curta totalmente sozinho, com mais de 5 minutos. Foi um processo que durou cerca de 3 meses, entre o roteiro, storyboard, fotografia, montagem, finalização. É um curta que ele chegou a passar por mais de 13 festivais, que me levou para o Festival de Cinema de Pernambuco, que me rendeu um prêmio de melhor curta amador no Cinefantasy Cinema de Fantasia, que acontece em São Paulo, mas é um cinema internacional. E eu espero que vocês gostem. Oi, meu amor, bom dia. Não, ainda não cheguei não. Mas tá tudo certo, daqui a pouco eu tô chegando. Já passei lá no cara, já peguei a chave lá com ele já, tudo certo. Eu só achei ele meio estranho, meio bizarro, sei lá, mas de resto foi tranquilo. Não sei, meio estranho, não sei. Meu irmão, você sabe que não dá pra ter visto a Pia antes, mas relaxa, vai ter tudo certo, não tem problema não. Pode ficar tranquilo. Não, tá bom, fica tranquilo, tá? Vai dar tudo certo. Bom? Daqui a pouquinho eu tô chegando e mais tarde eu te ligo, pode ser? Então tá bom, meu irmão, beijo, te amo, tá? Tchau. Puta que pariu.
criança ele foi um desafio muito grande, principalmente na questão da fotografia em si. Porque quando a gente trabalha sozinho e está atuando, é muito difícil a gente conseguir trazer uma fotografia com algum tipo de movimento. Então a gente tem que trabalhar sempre com a câmera parada, e isso pode descaracterizar um pouco o que a gente quer passar com a fotografia. Pensando nisso, eu busquei algumas formas de fazer alguns movimentos de câmera diferentes. Então, numa das primeiras cenas do curta, que é uma cena onde eu de fato estou no apartamento, na sala do apartamento, que tem algumas caixas, eu queria trazer movimento para essa cena, que era uma cena onde eu chegava em Vitória e retrata muito o que aconteceu quando eu cheguei aqui, que foi uma felicidade naquela bagunça, eu dançando e arrumando as coisas. E eu precisava trazer movimento para essa cena de alguma forma, porque não era uma cena estática. Então eu fiz uma gambiarra, eu botei um trilho com uma câmera em cima, amarrei com nylon, e aí eu puxei esse fio por trás de algumas caixas, atrás de algumas madeiras, uns tripés, e enquanto eu deslizava o meu pé para a direita, num passo de dança, eu puxava o fio para a câmera acompanhar o meu passo de dança, sendo que a câmera estava a 3, 4 metros de mim. Ainda com relação à fotografia, a minha ideia é trazer um tom mais sombrio para o filme, a partir do momento que as coisas sobrenaturais começam a acontecer. E na época a gente não tinha ainda muito recurso, eu e a produtora, a gente era recém-chegado aqui em Vitória, vindo de uma cidade onde não tem recursos o suficiente para os trabalhos, então a gente não tinha equipamento, o que a gente tinha era uma câmera e os bastões de LED. Então eu tive o desafio de conseguir fazer a fotografia que eu queria, uma fotografia noturna com esses equipamentos. Além disso, eu usei algumas lanternas para pregar em algumas janelas, alguma coisa assim. E uma coisa muito interessante da direção é que eu queria, nesse filme, uma das minhas ideias, além de fazer um filme sozinho e sobre mim, era produzir um filme onde eu precisava usar efeitos visuais na pós-produção, que é uma área que eu odeio fazer, que eu não levo jeito nenhum. E eu tive uma viagem, assim, em site. Eu pensei, Lucas, e se você fizesse uma quinta parede? Então tem um certo momento do filme onde eu acordo no susto, eu vou olhar pela janela, eu vejo uns personagens, eu olho para a câmera quebrando a quarta parede, mas para além disso, eu pego a câmera com a minha mão e reposiciono ela, transformando ela no meu ponto de vista. E esse ano, de volta ao Videodança, nós lançamos A Flor da Pele, o mais novo projeto do Matheus Schifferman, com direção do Marcelo Braga, onde eu tive a honra de fazer a direção de fotografia. Esse projeto ele aconteceu em Cariacica, num prédio abandonado de lá, e ele foi um projeto muito diferente, assim, muito feeling meu, muito eu junto com o Matheus. O nosso processo de fotografia ele foi muito feito na hora. E tem alguns frames que eles são muito impactantes e muito fortes, assim, para o movimento da dança do Matheus, o que ele faz ali, aquela dor que ele passa ali, o sofrimento que ele passa ali, é muito presente na luz e no movimento de câmera que a gente tem, que é uma câmera muito agitada, uma câmera na mão. E o final também do filme, ele foi muito desafiador para mim, porque eu acho que essa foi a parte mais do feeling nossa, assim. Que foi um momento onde ele estava dançando no topo do prédio, ele tinha acabado de se libertar, estava num momento muito grande de liberdade. E o Marcelo falou, Lucas, o Marcelo, nosso diretor, falou, Lucas, grava o Matheus e faz se tiver que achar. E eu comecei a rodar em volta do Matheus, e o Matheus rodando. E é uma cena, assim, uma cena catártica, e que eu acho que ela resume muito bem essa questão da liberdade. Aquele momento foi uma conexão muito grande entre mim e o Matheus nesse momento. E a gente vê o céu passando, e o prédio passando, e o Matheus sorrindo. Assim, esse filme ele foi, de fato, um filme onde eu pude um pouco me encontrar enquanto diretor de fotografia e entender que eu sei fazer a fotografia de uma forma mais pensada, mais planejada, com storyboard, mas que tem uma coisa dentro de mim que é muito minha, que ela não é técnica, que ela é feeling também, que obviamente ela tem da técnica, mas ela é muito feeling. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode acessar o meu site www.lucascarvalhodop.com. Lá vocês vão encontrar um pouquinho mais das minhas fotos, seja elas comerciais, autorais, minhas fotos documentais, alguns projetos que eu também já fiz. Também tem meu portfólio
de audiovisual, seja ele comercial também, autoral, videodança, de curta-metragem. E caso você queira me acompanhar no Instagram, é @lucascarvalhodope. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer muito à TVE, ao Curta Vídeo por essa janela. Tá aqui é uma coisa extremamente valiosa para mim, que eu não sei dizer, porque eu vim de Piúma, uma cidade do interior do estado, sou o primeiro fotógrafo formado, sou o primeiro cineasta da cidade. Então, estar aqui dando essa entrevista para o Curta Vídeo, falando um pouquinho do meu trabalho, é um sinal de que todo o trabalho que eu tive, toda essa carreira árdua que eu tive, toda essa experiência, ela não foi em vão, que eu estou aqui fazendo realmente alguma coisa legal, uma coisa que eu acredito, e que eu estou no caminho certo, não só na minha carreira enquanto indivíduo, não só profissional, individual, mas também entendendo que eu tenho muito, que eu quero muito agregar no audiovisual do estado, que eu quero levar o nome do Espírito Santo para fora, quero mostrar que a gente consegue fazer sim bons filmes, independente da categoria que ele se encaixe, independente do gênero que ele se encaixe. Então estar aqui é uma coisa muito valiosa e de extrema valia para mim.